Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de sábado, a gente fala sempre sobre macroeconomia e hoje eu vou trazer um assunto que está muitíssimo ligado aos investimentos em bolsa de valores. A gente vai fazer uma comparação entre países, né? Será que vale a pena investir no Brasil sempre? Será que vale a pena investir só no Brasil? Será que vale a pena diversificar em outros lugares? Qual foi a rentabilidade de cada um dos lugares que a gente vai tratar aqui? Então, vai ser um estudo muito interessante, porque quando você vai lá para as redes sociais, Instagram, Twitter e etc., você vai ver que a opinião das pessoas muda de acordo com a rentabilidade. Então a gente vai mostrar aqui alguns retornos de 20 anos atrás até hoje para embasar isso, para mostrar o que será que vale a pena, né? Investir em países emergentes como o Brasil, igual o México, por exemplo, ou investir em países mais consolidados com uma economia mais forte. Então é sobre isso o vídeo de hoje. Se você gosta do nosso canal, não deixe de curtir, se inscrever e avisar os amigos. Como vocês já sabem, depois da vinheta a gente já começa. Bom, antes da gente começar é importante falar o seguinte. E lá nos Estados Unidos você tem muitos ETFs, né? O que é um ETF? O ETF é uma espécie de fundo passivo em que você consegue investir diretamente na Bolsa de Valores com um custo pequenininho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. E aí, o que lá eles fizeram? Eles pegaram cada um dos países e fizeram um ETF de cada país. E para vocês terem uma ideia, o ETF do Brasil existe desde o ano 2000. Então são 21 anos de histórico e o código, se você quiser investir no exterior, é o EWZ. Inclusive, sempre que eu quero proteger a minha carteira, já vou dar o spoiler aqui, eu compro puts não no Brasil de BOVA11, mas eu compro EWZ lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque agora, por exemplo, eu consegui comprar uma put para setembro, que é muito melhor. Eu fiz essa compra lá em fevereiro. Pá, eu tô ganhando dinheiro? Não, por enquanto eu tô perdendo dinheiro, mas é uma proteção para minha carteira e é feita lá nos Estados Unidos. Se fosse aqui no Brasil eu tivesse que ficar rolando BOVA11, olha quanto que eu iria gastar de dinheiro, né? E porque não tem liquidez, por exemplo. Então lá eu já comprei uma para setembro. Ah, por que para setembro? Porque eu queria comprar perto das eleições. O risco que eu via lá em fevereiro era eleições, por exemplo, para minha carteira. Então é muito interessante esses ETFs, porque mesmo que você não invista neles, você pode usar eles como uma forma de estratégia, de alguma forma, na tua alocação, tá? Então, vamos lá, gente. O que acontece? Por que as pessoas estão me perguntando isso? Porque eu até fiz aqui um gráfico para mostrar que nesse ano, tá? Aqui o meu ponto que eu peguei, pegou um pouquinho de dezembro do ano passado. Essa linha azul é o Brasil. E todas as outras linhas aqui, elas estão negativas, não. Tirando esse marronzinho aqui, todas as outras estão negativas. Mas você vê que o Brasil, ele está completamente descolado do mundo, né? Então o Brasil ele está rendendo muito mais do que o restante todo do mundo. A gente já vai dar uma olhada quem é esse marronzinho, tá? Mas aí a gente tem aqui, ó, EWI, Itália, EWU é Reino Unido, né? United Kingdom, EWG, Germany, EWQ, a gente tem aqui a França, EWW é México, EWC Canadá, provavelmente esse aqui é o Canadá. EWY, EWJ é Japão, EWY agora, se eu não me engano, é Coreia do Sul e o SPY que é os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos agora, eles estão aqui embaixo, eles estão na rabeira aqui, eles são um desses três aqui do final. Tá? Então as pessoas elas pensam assim, porra, por que eu vou investir nos Estados Unidos? Ah, agora o que está na crista da onda é Brasil, vou investir Brasil. E é interessante a gente pensar o seguinte, porque eu peguei uma outra imagem daquele período que o Brasil teve um crescimento muito forte, também por causa de boom das commodities. E olha só o que aconteceu, ali sim um super ciclo de commodities, a China estava começando a aparecer para o mundo, estava crescendo. Os Estados Unidos aqui embaixo, o pior país de todos, e o Brasil o melhor país de todos. Então, nesse período aqui, quem entrou na bolsa por aqui,
O cara, se você falasse que ia investir nos Estados Unidos, você era doido, você era louco. Ah, como assim você vai investir nos Estados Unidos? Né? O Brasil é que é o país do futuro. Né? O Obama, inclusive, falou na época que o Lula era o cara e saiu matéria ali na revista Times mostrando o Brasil decolando, né? O Cristo Redentor decolando para o mundo. Então, você precisa saber analisar ciclos. O Brasil é um país que ele trabalha com ciclos. Agora que eu já enchi o olho de vocês de ganância, mostrando como o Brasil cresce, vamos para a realidade. Para a gente ver o que aconteceu realmente nos últimos anos todos. Tá? Então eu vou pegar aqui agora, eu aproveitei para marcar os Estados Unidos aqui. Os Estados Unidos são esses que estão marcados aqui, tá com essa bolinha cinza. Esse gráfico aqui eu aumentei um pouco, ele tá pegando desde 2004, eu posso até botar mais tempo, pronto, desde 2001. Vocês vão ver aqui que os Estados Unidos, mesmo com a crise da .com lá em 2000, que ele teve uma queda muito grande, ele tá aqui com 175% e o Brasil tá aqui com 79%, o Brasil é o azulzinho. Então, olha só a diferença que é entre os dois, né? Deixa eu ver até se eu consigo crescer aqui um pouquinho mais. Agora, uma coisa é nítida, o Brasil é muitíssimo mais volátil, né? O Brasil ele foi a 400% aqui nessa simulação, aí voltou para 70 e subiu para 300, aí caiu aqui para menos alguma coisa e agora está com 70. Então, esse tipo de volatilidade, talvez você não aceite na tua carteira, talvez você não aguente na tua carteira. Então, é importante que você saiba controlar também o teu perfil de investidor. Por quê? Porque se você montar a melhor carteira para o Daniel, pode ser que você não aguente e você venda antes. Olha agora aqui o Brasil como é que ele fica. Se a gente pegar exatamente no início daquele alta do ciclo das commodities. Você vai ver agora ó, que os Estados Unidos estão a 329 e o Brasil 332, praticamente empatados. Tá? Por quê? O Brasil pegou aqui um super ciclo, pegou uma gestão péssima aqui de governo e pegou aqui. Vamos tentar agora tirar os outros países. Não, primeiro não vamos tirar os outros países não. Vamos pegar períodos menores agora. Períodos um pouco menores. Eu quero ver se eu pego períodos em torno de 5 anos cada um. Pronto, 17 a 22. Tá? Se eu pegar de 17 a 22, por exemplo, eu vou diminuir um pouco, gente, para poder aparecer a data ali embaixo, tá? Então, se eu pegar de 17 a 22, vocês já entenderam que o Brasil é o azulzinho, né? Então, vocês já viram aqui que o Brasil é o segundo pior desses últimos 5 anos. Então, quer dizer, você vê aquela imagem aqui no gráfico e você fala assim, pô, será que o Brasil já subiu tudo que ele poderia subir? Se você olhar os últimos 5 anos, não. E os Estados Unidos ainda estão aqui na crista da onda, eles são os maiores ainda. Então, em tese, ainda teria muito como o Brasil subir e os Estados Unidos cair. Por que eu falo em tese? Porque isso depende da economia. Né? Como é que o Brasil vai crescer? O Brasil vai crescer se bancos crescerem ou commodities crescerem. Porque o EWZ é exatamente isso. Se você não consegue perceber isso, eu tenho aqui um comparador de ETFs. Tá? E esse comparador de ETFs, ele mostra exatamente isso. E você vê que o Brasil está batendo de frente com os Estados Unidos, mesmo tendo uma taxa que todo ano come 0,5% a mais do que o SPY, que é o ETF dos Estados Unidos. Por quê? Porque o ETF dos Estados Unidos, ele tem 503 ações, o Brasil tem 47, ele tem 37 bilhões de valor e o Brasil tem 964 milhões. Então, o dono lá do ETF, ele inclusive ganha mais dinheiro, né, com esse ETF aqui, porque 0,09 cobrado sobre 37 bilhões é maior do que 0,57 cobrado sobre 964 milhões. E aí a gente vem aqui, ó, por exemplo, para o último ano. Você vê que o Brasil é muito mais volátil, né? Os Estados Unidos é muito mais plano, ele é muito mais liso aqui. Então, se a gente mudar esses períodos aqui agora, tá? Eu vou pegar aqui um período de alta da bolsa lá, de 2015 a 2020, mais ou menos.
Tá? Vou pegar aqui esse ponto aqui do Brasil, ó, de mínima aqui, ó. Se você pegar desse ponto daqui, ó, o período de alta do Brasil, ó, Estados Unidos segue em cima. Você vai ver que os Estados Unidos ele se manteve em cima por muito tempo nesse período todo. Ó como é que o Brasil ele vai chegando aqui, ó, lá no alto. Ele vai se aproximando quando pega aqueles períodos de alta. Então é muito importante no Brasil você conseguir pegar períodos de alta. Ó. Aqui você já pega 5 anos ali da... Aqui ainda não é 5 anos da Dilma. Se pegar os 5 anos da Dilma, o Brasil está completamente descolado. Não é isso que está acontecendo hoje. Né? Isso aqui era o Brasil completamente descolado. Você vê que todo o mundo inteiro estava crescendo, o Brasil estava com menos 47, tinha aqui alguém com menos 20, tá? Se eu não me engano era a Itália saindo da crise dela. E aí tinha alguém aqui com menos 4, com 4 já tá todo mundo positivo, menos o Brasil e a Itália, se eu não me engano. Tá? Então esses pontos aqui são muito interessantes de você analisar. O Brasil hoje ele não está descolado como ele estava naquele período. Deixa eu botar agora períodos menores aqui, período de 2 ou 3 anos, para a gente pegar talvez o pós-Covid, para ver o que aconteceu no pós-Covid aqui. Então, ó, 2020 mais ou menos por aqui. Se a gente pegar 2020 mais ou menos por aqui, o Brasil está mais ou menos no meio. Né? Então não dá para dizer também que ele está super descolado. Os Estados Unidos ele deu uma certa queda aqui. Então você vê que o Brasil e os Estados Unidos estão bem parecidos, 52 a 47 nesse momento. Tá? Então, qual é a grande moral desse vídeo de hoje? Né? O que eu quero mostrar para vocês? O que eu quero mostrar para vocês é que cada país tem a sua especificidade. Né? Então a gente está muito acostumado com o Brasil. Né? Então o Brasil a gente sabe que é commodity. E a gente sabe que o Brasil vai crescer muito se tiver um ciclo de commodities. Então a gente viu o minério de ferro chegando a $200, agora mais de $100. O petróleo a $100, a celulose conseguindo repassar valores. Os alimentos subindo muito, né? Soja, milho, fertilizantes também. Aí o Brasil importa, não é muita praia dele. Mas a gente vê que esses países... eles ganham muito dinheiro exatamente nesse período que tem um ciclo de commodities mais forte. O que aconteceu ali de 2010 a 2015 e 2016? Ah, teve problema político? Teve problemas de Estado, corrupção e etc. Teve também. Mas não teve um ciclo de commodities. Teve, na verdade, o inverso. Né? A gente viu o preço do barril do petróleo caindo para $30, o preço do minério caindo para $40. E aí complica para o Brasil. Se acontece um ciclo negativo desse, o Brasil vai sofrer. Não tem jeito. Tá? Por exemplo, se eu pegar aqui, vamos dar uma olhada nesse último indicador aqui, o EIS. Né? O EIS é o indicador de Israel, para vocês terem uma ideia. Então, eu vou ver aqui se eu consigo marcar ele. Pronto, agora eu estou marcando de Israel. O que é a economia de Israel? A economia de Israel é uma economia que eu conheço bem também, é muita empresa tech. Então, muito provavelmente, a gente vai ver esse indicador aqui lá atrás no passado andando bem. Então, vamos pegar esse indicador agora aqui de Israel. Tá? Israel, o EIS, é uma economia que é muito pequenininha também, né? Muito menor do que a economia do Brasil, mas ela é muito focada em empresas tech. Então a gente vai ver aqui que quando a gente vai andando aqui para o passado, ó, ela vai vindo aqui para cima naquele período de alta das empresas tech lá dos Estados Unidos. Né? Então ela acompanha muito esse período. O que aconteceu? Ó, tá aqui, ó, continua aqui muito alto. Tá vendo? O que aconteceu no momento atual? O que acontece no momento atual é que a gente está tendo as empresas tech perdendo valor. E aí, muito provavelmente, a gente vai ver essas empresas, ó, Israel já está ficando mais aqui para baixo do gráfico. Tá vendo? Então, esse tipo de ponto, ó, se eu quiser pegar aqui mais próximo ainda, a gente já começa a ver ela um pouquinho mais para baixo também. Ó, passei para o diário aqui, ó, ela já é um dos piores aqui, pegando esses últimos períodos aqui. Então, quer dizer, são especificidades. Ó, enquanto nesse ano está crescendo o quê? Está crescendo Brasil,
Está crescendo commodities, o que está caindo? Tech. Israel é tech, vai cair Israel, por exemplo. Então o que eu quero mostrar para vocês é assim, você quer investir em um determinado país, cada um deles tem a sua especificidade. O que é os Estados Unidos? Os Estados Unidos é a maior economia hoje do mundo, ele tem muito comércio, muito mercado interno. Então, se aqui no Brasil o pessoal gostava, né, da Magalu, por exemplo, porque é uma empresa grande, ou da Americanas, cara, você imagina o tamanho do Walmart, por exemplo. Né? O Walmart é muito maior do que essas empresas. Então, tem muito mercado, tem muito consumo interno. É diferente do Brasil, que é uma economia que as principais empresas são exportadoras. Além disso, os Estados Unidos acabaram virando muito tecnológicos. E além disso, eles começaram a ter as principais empresas dela não sendo mais apenas para o mercado interno. Eles começaram a exportar também, principalmente serviços e não produtos. Tá? É claro que vai ter uma Apple que exporta produto também, mas se você olhar lá o balanço da Apple nas notas explicativas, você vai ver que metade do valor que eles vendem é o produto e metade do valor é o serviço de atualização do aplicativo. Então é um serviço também. Né? Então você precisa entender essas especificidades. Então, quer dizer, vale a pena você diversificar a tua carteira com Brasil e México, por exemplo, que também é outra economia, que também é exportadora de commodities? Não vale a pena. Agora, vale a pena você diversificar a tua carteira com Brasil e Israel ou Brasil e Estados Unidos? Vale a pena. Porque são economias diferentes. Entendeu? Esse que é o grande ponto. Então, a grande resposta desse vídeo de hoje não é querer saber se agora é o momento de investir no Brasil ou se é o momento de investir nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. A grande resposta desse vídeo de hoje é você montar uma carteira em que você, no período de alta das commodities, você vai ganhar com um ativo, e no período da alta de consumo interno, de crescimento da economia, de juros mais baixos, você vai ganhar com outro papel. E aí você pode até trabalhar isso ao longo do tempo. Na hora da alta dos juros, o Brasil ele talvez não perca tanto quando tem essa alta das commodities. Na época da queda dos juros, talvez uma economia interna mais forte vai ganhar mais do que o Brasil. O Brasil vai ganhar também, mas essa economia mais forte vai ganhar um pouco mais. Tá? Então, esse é o grande ponto. Evitem ficar perguntando se já fechou a curva do Brasil em relação aos Estados Unidos. Será que esse crescimento é só para agora ou não? Não tenho como saber. Né? Se o petróleo continuar subindo e o minério de ferro também, a celulose também, a soja também, cara, o Brasil ele pode ter outro ciclo de alta de 1000% em dólar, por exemplo, até porque o dólar vai acabar caindo. Mas assim, ainda é muito difícil, ainda é muito prematuro para a gente falar isso. Por outro lado, você não pode deixar de ter Bolsa Brasil. Agora, por outro lado também você não pode deixar de comprar uma bolsa nos Estados Unidos que já caiu 20%, 20 e poucos por cento da máxima. Que não é normal acontecer lá também. Então ter essa diversificação, que na minha visão não é uma diversificação burra, vale muito a pena. Porque você se expõe a diferentes ciclos, tá bom? Esse era o meu recado de hoje. Abraços a todos, bons investimentos. Lembrando que toda segunda-feira às 6 da tarde a gente está com fechamento de mercado, então não perca a oportunidade de ver toda essa nossa visão macro, visão de juros, visão de dólar, de índice também, porque junto comigo está Carol Weber, que é analista técnica, e a gente falando também sobre alguns ativos que vocês pedem. Um programa rápido de meia hora para que vocês possam até mesmo pedir alguns ativos nos últimos 15 minutos. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.